Muito bom estar aqui. Há tempo desejava esse momento. Então, minha gratidão primeiro a Deus por essa oportunidade de ser ouvido por essa igreja, ao pastor Paulo Sérgio por confiar em nós, né, ceder seu púlpito. Eu sei que o púlpito para um pastor é um lugar muito precioso e não é com qualquer um que a gente divide o púlpito. Então, me sinto muito honrado e espero, né, corresponder a essa confiança e que os irmãos estejam em espírito de oração por mim nesta noite em que eu me dirijo a todos vocês. Ouvindo aqui o testemunho emocionado do presbítero, né, que falou aqui tão bonito, ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção quando ele chega em Terra Roxa e ouve de Deus que ele era bem-vindo naquele lugar. E como é bom chegar num lugar e se sentir bem-vindo. E é assim que eu estou me sentindo aqui, pastor Paulo Sérgio. Eu me sinto bem-vindo entre vocês, né? Eu me sinto muito bem-vindo estando aqui, e isso é muito bom. E eu percebo que aqueles que virão aqui em maio, eu vou pedir para a irmã da técnica colocar o flyerzinho do encontro, se for possível. Em maio, dia 2 de maio, essa igreja aqui vai receber o segundo encontro estadual dos Águias de Cristo. Quem sabia? Amém? Está ali, ó, a arte do nosso irmão Maran. Dia 2 de maio, essa igreja vai hospedar esse evento. E eu tenho certeza que assim como eu e os meus irmãos do Águias de Cristo estão se sentindo bem-vindos hoje aqui, eu tenho certeza que todos que virão de todo o Brasil também se sentirão bem-vindos aqui, pastor. Muito obrigado, Deus abençoe. Mas essa igreja vai receber um evento desse ministério que se chama Águias de Cristo. Mas o que é isso, né? O que é o Águias de Cristo, né? O que é esse evento? Esse motoclube. Motoclube cristão tem alguma coisa a ver? Como é essa história, né? O Águias de Cristo, então, é uma associação de motociclistas evangélicos, cristãos, rendidos ao Senhor Jesus Cristo, que tem como principal objetivo divulgar a palavra de Deus, pregar o Senhor Jesus Cristo por onde for, principalmente entre motoclubes. Por isso essa indumentária toda, por isso esse visual diferente, por isso essa estética diferente, porque nossa missão primordial é levar o evangelho por onde andarmos. Nas estradas, postos de gasolina, os hotéis onde a gente vai dormir, nas praças de pedágio, mas principalmente onde tiver um motoclube. É um povo não alcançado que está pertinho da gente, e ali precisam é um campo branco para ceifa. Como que começou isso? Há 25 anos atrás, Hernani Macedo, esse senhor que está aí nessa foto, ele já está na Igreja Triunfante. Ele sentiu de Deus, ele era motociclista, ele frequentava motoclube, mas ele ali não era o lugar dele. Então ele sente do Espírito Santo o desejo de fundar um motoclube cristão com uma pegada evangelística, para levar a palavra de Deus justamente para aquele povo onde ele estava e via a necessidade da palavra de Deus ali. Então, esse motoclube, esse ministério evangelístico, ele surge como uma inspiração de Deus. E na época, há 25 anos atrás, esse motoclube, que se chama Águias de Cristo, um nome inspirado na própria palavra de Deus, né? Nas Escrituras Sagradas, aqui a gente carrega aqui o Isaías 40:31, né, da onde vem o nome Águias de Cristo, e com o propósito então de pregar o evangelho. Pode passar o slide. E hoje esse projeto que começou aqui no Brasil, lá em Nova Friburgo, há 25 anos atrás, está em mais de 130 municípios do nosso país, e também está em outros países, como Argentina, Uruguai, Chile, tem até no Japão a representação desse ministério. Em 25 anos, nós rompemos fronteiras, tá? México, Chile está ali, ó, até na África do Sul, temos uma representação do Águias de Cristo. Pode passar. A missão, propagar a palavra de Deus por meio da nossa vida, do nosso testemunho, porque quando você representa alguma coisa, você está colocando o nome daquilo à exposição e ao crivo das pessoas. Então, quando você sai por aí dizendo, olha, eu
tenho uma Bíblia, eu sou cristão, eu sou discípulo de Cristo, o nome de Cristo está sendo representado pelo seu testemunho. E quando a gente coloca um colete como esse, que tem nas costas escrito que nós somos águias de Cristo, as nossas atitudes são vistas pelas pessoas como representantes de Cristo aqui na terra. Então a nossa missão é proclamar o Evangelho por meio da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa vida transformada. Pode passar, irmão. Nossa visão é estender a nossa presença em todo o Brasil e até os confins da terra. Essa palavra é bem parecida com o que a gente, né? Até os confins da terra, né? Ide por todo mundo, né? Para levar o Evangelho. E aí, se você consegue ler embaixo, diz assim, ó, não importa a cilindrada, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Marcos 16:15. Então, não importa se você anda de bis, ou se você anda de CG 150, se você anda numa Harley 1600, não importa o tamanho da moto, nem o quanto ela custou. O importante é que no seu coração esteja ardendo a chama do Evangelho, o ID do Senhor Jesus Cristo, amém? É isso que nos importa, não é o quanto a sua moto custou e nem quantas cilindradas ela tem, mas no seu coração tem que pulsar o ID do Senhor Jesus Cristo. Pode passar. Como é que a gente trabalha? As viagens, né, nos famosos rolês de moto, passeios, encontros e eventos como esse que vai ter aqui na igreja em maio, né? E a gente usa a motocicleta como um meio de divulgação. Toda vez que umas pessoas veem alguns motoqueiros por aí, querem chegar perto, fazer uma foto, posso colocar meu filho para fazer uma foto? A gente deixa, já aproveita, né, e entrega uma literatura, né? Já começa a falar de Jesus ali, já ora, e é incrível a quantidade de pessoas que estão precisando de uma palavra, de uma oração. E a moto acaba sendo esse gancho que a gente vai começar uma conversa. A gente vai começar a falar de Jesus. Então é um instrumento de evangelismo. Pode passar. E por que alguém quereria fazer parte desse negócio? Por que fazer parte do Águias de Cristo? Porque fazer parte do Motoclube Águias de Cristo é uma oportunidade de a gente crescer espiritualmente, da gente ter contato com uma comunidade diferente e a gente poder fazer a diferença nesse meio tão, vamos dizer assim, difícil que é o motoclubismo. Para ser membro do Águia de Cristo, o que precisa? Precisa estar em comunhão com uma igreja. Primeiro você precisa ser convertido ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Você precisa ser servo de Jesus, você precisa ser um discípulo de Cristo. Estar em plena comunhão com a sua igreja, ter a bênção do seu pastor. Tem um local na ficha de inscrição onde o pastor assina, concordando com o ingresso daquele membro no motoclube, ou seja, nós precisamos da bênção do seu pastor para que você ingresse nesse ministério, porque isso é um ministério espiritual, não se trata só de andar de moto por aí, se trata de levar o nome de Cristo aonde quer que você vá. Então você precisa estar em comunhão com sua igreja, você precisa ter a bênção do seu pastor, você também precisa ter a anuência, a concordância do seu cônjuge. Você é casado, precisa que a esposa concorde, você mulher casada, precisa que seu marido concorde, e nós priorizamos, valorizamos a presença do casal, a família participando, o passeio de moto junto com as nossas esposas. Algumas coisas que a gente faz, eu vou andar por causa do tempo, né? Mas a gente faz planejamentos e campanhas sobre segurança de trânsito, sobre segurança nas estradas, contra a violência doméstica, contra o uso de substâncias ilícitas, contra o uso de bebidas alcoólicas, tudo aquilo que prejudica a pessoa. A gente também faz ação social, pode ir passando, doação de sangue, tem até uns patezinhos ali para colocar no colete, quem doa sangue e tudo, né? A gente faz isso também. Bom, aí já falando um pouquinho de como começou aqui no MS. Nós começamos com 2 núcleos, tá? Um em Cidrolândia e outro em Dourados. Lá em 2024, nós fomos até Palmital, no evento oficial do Motoclube, e lá nós voltamos já com os núcleos, né, já inaugurados e em funcionamento. Ali são fotos do evento lá, foi na Igreja Presbiteriana Renovada, lá em Palmital, né? Pode passar. Ali as primeiras pessoas que foram escudadas, né? Aí são as fotos que todo mundo faz, mostrando o colete, pode passar.
Em Viema, janeiro de 25, fez um ano e pouco agora, nós estávamos planejando o nosso primeiro evento estadual, pode passar. Algumas viagens, moto-encontros. A gente não chama de motoculto, a gente chama de moto-encontro. Porque durante o moto-encontro a gente faz um culto ao Senhor. Não é culto à moto, não é culto ao colete, não é culto ao Senhor que acontece durante os nossos eventos. Por isso nós chamamos de moto-encontro. Amém? Pode passar? Enfim, pode passar? Esse aí é o versículo que nós carregamos no nosso colete. Isaías 40, 31. Olha lá o que diz. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Isaías 40, 31. Quem gostaria de carregar esse versículo no peito, por onde for, venha falar conosco depois, que a gente mostra como fazer parte do Águias de Cristo. Então, meus irmãos, isso que é o Águias de Cristo, em poucas palavras, tá? É isso que nós fazemos. Nós somos um ministério evangelístico que tem como principal missão proclamar o evangelho entre motociclistas. Amém?